Obrigado, Osmir, pelas palavras e pelo convite. Como ele falou, já é a terceira vez que venho dar palestra aqui. A primeira vez foi sobre organização social antroposófica, umas contribuições minhas a esse estudo. A segunda vez o título foi Ciência, Religião e Espiritualidade. E agora quero transmitir a vocês algumas conclusões que eu cheguei relativamente recente. Podia projetar? Esta e outras palestras que eu apresento em PowerPoint estão no meu site. De modo que vocês não precisam tomar nota de nada do que eu vou projetar aqui. Podem tomar nota do blá blá que eu vou complementar em relação aos slides. Mas os slides vocês podem ver no meu site. Não é? É só entrar com o meu nome no Google e vocês caem lá. Infelizmente tivemos que usar este micro aqui por causa da transmissão pela internet, porque no meu eu tinha o meu site, etc., já para mostrar. Mas tudo bem. Então, vamos ver até onde eu chego aqui. Essa tríade liberdade, igualdade, e agora? Essa tríade liberdade, igualdade e fraternidade tornou-se, como todos sabem, popular com a Revolução Francesa. E no meio dela, o Robespierre propôs a inscrição a liberdade, igualdade e fraternidade nos uniformes da Guarda Nacional, lá na França. E em 1848, essa tríade foi inserida na Constituição da República Francesa como princípio da República. E começou a fazer parte de algumas constituições, por exemplo, da própria Constituição Francesa. A Constituição hindu em 1950 também cita a tríade. E existem várias variações, por exemplo, união, força e virtude, usada em lojas maçônicas, liberdade, segurança e propriedade, liberdade, unidade e igualdade. E na ocupação nazista na França, ela foi abolida e foi substituída por trabalho, família e pátria. E vejam que interessante, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, consta o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então nós temos justamente a tríade de liberdade, igualdade e fraternidade. Osmir, você conseguia virar todo ele um pouquinho para a esquerda, para a direita? Olha. Não, você virou a câmera. Mas aqui eu pego direto. Aqui está inteiro. Ah, sim, porque vem do micro. Não, mas é para eles poderem acompanhar. Mas tudo bem, não tem importância. Então, essa tríade, esses princípios se tornaram movimentos sociais. E agora eu gostaria de passar a conceituar para vocês a liberdade. O que seria a liberdade? Interessante que o Aurélio, eu consultei a minha edição impressa, naquela época não havia internet ainda, a faculdade de cada um se decidir ou agir segundo sua própria determinação. Isto é uma coisa individual, faculdade de cada um se decidir ou agir, quer dizer, algo que vem do interior, tá certo isso? Agora vejam que existe a correspondente no exterior, poder de agir no seio de uma sociedade organizada segundo a própria determinação, quer dizer, agir para fora. Claro, não é? Aqui se trata de decisão ou uma ação interior, não é? E aqui se trata de uma ação no meio da sociedade, não é? Quer dizer, é a possibilidade de se agir segundo a própria determinação. Isso aqui o Aurélio define como liberdade. Então, nós temos dois tipos de liberdade: a liberdade exterior
e a liberdade interior. A exterior é a gente ser livre, não é? Ser, enfim, ter as condições de agir na sociedade da maneira como achar mais conveniente, por autodeterminação. E o interior é o livre-arbítrio, isto é, se fazer aquilo que se quer. Uma vez eu ganhei um concurso com a seguinte frase: liberdade é querer o que se quer. Liberdade é querer o que se quer. Hein? Porque quando a gente quer o que acha que deveria querer, a gente está querendo em liberdade. Quando aquilo que a gente quer está de acordo com os princípios, com aquilo que a gente acha que deveria querer, e não querer alguma coisa que a gente acha que não é correto. E nós temos impulsos que não são corretos, mas quando o impulso é correto, aí nós estamos com o impulso de liberdade. Mas o mais importante aqui é a gente fazer essa distinção entre dar liberdade às pessoas e ter livre-arbítrio, isto é, tomar decisões interiores, pessoais, né, independente de influências externas, e isso se aplica inclusive no pensar. Nós vamos ver que é justamente no pensar que começa a nossa liberdade, mas vamos caracterizar direitinho como é que isso se passa. Então, a liberdade exterior aparece no Velho Testamento, que é a fuga do Egito. O povo hebreu era, segundo o que está escrito no Velho Testamento, era escravo do faraó, não é? Eles tinham se multiplicado muito, então o faraó escraviza o povo hebreu e manda-os construir cidades, Pitom e Ramsés, né, como escravos. E aí eles saem dessa escravidão do Egito, existe essa fuga do Egito, né, comandada por Moisés. Então eles saem da escravidão do jugo do faraó, e é interessante que acabam caindo numa outra escravidão, que é o do Jeová. Porque ai deles se não obedecem o Jeová. É morte certa. Jeová era um Deus extremamente vingativo. Tinha que seguir aquela linha que ele tinha determinado, e se não seguisse, a pessoa estava em maus lençóis, certo? Então é interessante que há uma progressão aqui de uma restrição da liberdade que é exterior para uma restrição da liberdade que é interior, que é, digamos, obedecer mandamentos, que é algo, não é, que vem inclusive não do mundo físico, não é? Entre parênteses, eu não sei se aqui vocês já estudaram o fato, Antônio Carlos, não sei se vocês estudaram o fato de que essa história de que o povo hebreu antigo era monoteísta não combina com a Bíblia. Não sei se vocês sabiam disso. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses frente à minha face. Não diz que não existem outros deuses. Diz que não terás outros deuses. Tinha que ser só o Jeová. Isto era um Deus comunitário. Inclusive, existem várias passagens, não é, do profeta Elias, que matou os 400 profetas do Baal, etc. e tal. Quer dizer, o Moisés, quando lança aquela vara e se transforma numa cobra, aí os sacerdotes do faraó lançam as suas varas e transformam em outras cobras, só que a do Moisés é mais potente e come as outras. Isso não significa que não existem outras divindades, significa que havia uma associada ao povo hebreu. E eu tinha essa desconfiança lendo o Velho Testamento, até que uma vez eu li um livro excelente que chama-se História dos Judeus, do Howard Johnson, um historiador inglês que não é judeu. E nesse livro ele diz que o monoteísmo universal aparece apenas com o profeta Isaías. Antes ele era comunitário. Essa ideia de um Deus único, universal, aparece muito mais tarde do que se imagina, não é? Isso fica associando esse monoteísmo àquele povo hebreu, e se a gente lê com cuidado, vai ver que não existe negação da existência de outras divindades. Não é? Professor, sim? é que essa questão a gente tem que lembrar que tem que ver o aspecto externo e interno das religiões. Então, quando você tem um conhecimento esotérico, você sabe que tem divindades.
Claro. Deus é uma unidade plural. Claro. Só que no aspecto externo, aí o que aconteceu? No caso dos judeus, houve essa questão do Deus único. Sim, mas aparece esse conceito de um Deus universal único acima de todas as divindades. Mas isso aparece, segundo Howard Johnson, apenas com o profeta Isaías. Certo? Muito bem. Então, de qualquer maneira, é muito importante a gente colocar os pingos nos is, porque fica se falando uma porção de coisas que, se a gente for verificar, não está lá. Não é? A liberdade universal aparece, no meu entender, acho que apareceu na Constituição Americana. Foi o famoso First Amendment, o primeiro aditivo, de 1791, onde se estabelece a liberdade de religião, de discurso, que é o free speech, de imprensa e direito de reunião. Não é? Então se dá a liberdade exterior para as pessoas, não é? E no fundo é a liberdade de expressar as ideias. E é muito bonito a gente ver nos Estados Unidos como eles levam isso a ferro e fogo. Eles defendem a liberdade de expressão às últimas consequências. É muito bonito esse impulso de liberdade que os americanos têm. Não é? A libertação dos escravos, para mim, foi também uma manifestação desse desenvolvimento do impulso da liberdade. Nos Estados Unidos, a libertação dos escravos se deu em 1863, no Brasil, com a princesa Isabel, em 1888. Não é? E interessante que foi o último país das Américas a libertar os escravos. Olhem o que a gente carrega nas costas, certo? Mas não foi o último do mundo. Vejam, em 1981, a Mauritânia liberta os escravos. Em 1981, até lá ainda havia oficialmente, pelo menos, poderia haver escravo. E hoje, esse impulso da liberdade, eu acho que está totalmente arraigado na humanidade. As pessoas prezam, sentem, querem ter a liberdade exterior. Por exemplo, os cientistas de pesquisarem aquilo que eles acham mais, enfim, eles decidem por conta própria, sem pressões externas. Isso não é verdade? Muito cientista trabalha para empresas que pagam a pesquisa deles, não é? Ou governos, não é? Por exemplo, produzindo armamentos, etc. Mas todos os cientistas prezam, principalmente aqueles que não etc., ficava por conta dessa liberdade acadêmica. Né? Então, isso é muito prezado. E os artistas também. Não é? A gente nota como na União Soviética houve uma pressão sobre os artistas, no nazismo também, para que eles produzissem arte dentro de um certo padrão estabelecido pelo Estado, ou no caso do nazismo, pelo próprio Hitler. Não é? E isso acaba com a arte. A arte acaba estagnando nesses países onde o artista não tem liberdade. Quer dizer, a liberdade de criação artística é absolutamente essencial e os artistas prezam enormemente essa liberdade. Agora, existe também, eu falei, existe a liberdade exterior e existe a liberdade interior. E aqui temos uma coisa crucial. O livre-arbítrio, isto é, a possibilidade de tomar decisões, né? Não é? Sem influências exteriores, não pode existir para um materialista, ou também chamado fisicalista. Por quê? Porque ele admite, idealmente por hipótese de trabalho, mas muitos deles admitem como crença, né, de que existem exclusivamente processos físicos no universo. Não é? E é muito claro a gente chegar a essa conclusão, não é? Porque uma partícula atômica, seja lá o que ela for, não sei se vocês sabem que os físicos não sabem o que é uma partícula atômica. O elétron não é uma bolinha e não gira em torno do núcleo.
Um tecido, que é um agrupamento de células, não pode ser livre. Um órgão, um ser vivo ou ser humano não podem ser livres. Claro, esse é um raciocínio puramente fisicalista, partindo do princípio de que uma partícula atômica não há sentido em se associar à liberdade, isto é, decisão própria da partícula, o que é que ela vai fazer em seguida. Tá certo? Muito bem. Então, para um materialista, não pode existir livre-arbítrio. Claro? Tem que ser. Eu não sei se vocês sabem que o Einstein negava a responsabilidade, inicialmente negava a responsabilidade do ser humano. Crime. Ele não é responsável por isso. Só que depois dele ter falado isso, alguns anos depois, descobriu-se, ficou-se sabendo dos campos de extermínio nazistas. Certo? A partir de 1941 se começou, pessoas conseguiram fugir e relatar o que estava acontecendo lá, aqueles horrores. Pois bem, nesse momento Einstein pega e imputa a responsabilidade a todo o povo alemão, não apenas aos nazistas. Quer dizer, não foi muito coerente da parte dele, não é? Bom, acontece que o livre-arbítrio, como não pode existir para um materialista, pode existir para um espiritualista. E o espiritualista é aquele que admite, idealmente por hipótese de trabalho e não por crença, processos não físicos no universo. Isto é, processos que não podem ser reduzidos a fenômenos puramente físicos. Né? No entanto, esses processos, como eu vou mostrar daqui a pouco uma teoria que eu tenho sobre isso, podem influenciar processos físicos. Esse é um problema milenar, não, Antônio Carlos? Como é que o espírito que não tem mãozinha consegue empurrar alguma coisa física? Certo? Eu acho que eu resolvi esse problema. Então vamos lá, já vou contar daqui a pouco. Então aqui está a minha teoria de como algo não físico pode influenciar um processo físico. E eu me baseio na teoria dos autômatos, que a gente estuda na ciência da computação, e faço aqui um exemplo, fazendo uma analogia com células. Infelizmente, isso aqui devia ser verde, deve estar faltando uma das cores aí no projetor, mas não tem importância. Então, suponhamos que a gente tem uma célula num certo instante. Ela pode permanecer como está, nesse estado em que ela está, ela pode permanecer, isto é, no instante seguinte ela continua no mesmo estado, faz uma transição para o próprio estado, isto é, desculpe, ela permanece no estado como está. Ou ela pode fazer uma transição e começar a se subdividir, que é a meiose ou mitose. É assim que nós crescemos, é assim que os seres vivos crescem, por subdivisão celular. É um crescimento puramente interior. O crescimento de todos os minerais é devido à deposição externa. Os seres vivos crescem a partir do interior por subdivisão celular. Então, para haver crescimento, regeneração dos tecidos, tem que haver subdivisão celular. Mas a célula pode começar a morrer, o processo de apoptose. É uma outra transição. Então, dada uma certa célula, nós temos três possibilidades. No instante seguinte, ela continua como estava, ela começa a se subdividir ou começa a morrer. Existem hoje em dia teorias quando é que as células começam a se morrer. Depois de um certo número de subdivisões, ela começa a morrer. Só que não se pode determinar se ela ainda vai subdividir mais uma vez ou menos uma vez e começar a morrer.
Então, acho que nós temos, do ponto de vista físico, nesse exemplo, um exemplo de não determinismo, de indeterminismo físico, isto é, examinando fisicamente a célula, não se consegue determinar o que vai acontecer com ela no instante seguinte. Muito pior é se a gente examinar as células de um tecido. Suponham que eu fosse criancinha, minha mão está crescendo, então as células estão subdividindo. Qual é a célula que vai subdividir em seguida para ver esse crescimento? Claro, é impossível determinar qual vai ser a próxima célula que vai subdividir. E o pior é que minhas mãozinhas, quando eu era nenezinho, né, eram pequenininhas e as duas iam crescendo simetricamente. Olha como ficou simétrico, relativamente simétrico, provavelmente diferente das mãos de todos vocês aí, mas elas duas aqui são muitos. Como é que existe esse processo de subdivisão celular numa mão e o correspondente na outra, para que continue havendo uma simetria? Não exatamente a mesma célula, na mesma posição de uma mão vai subdividir, vai esperar a outra subdividir. Isso não é tão exato, não é tão preciso, mas no fim existe um modelo que é seguido. Claro, e esse modelo envolve a simetria. Claro. Então, nesses casos, eu acho que existem transições fisicamente não deterministas, isto é, a gente examinando fisicamente, a gente não consegue determinar o que vai acontecer no próximo instante. Claro? Muito bem. Então, qual é a minha teoria, partindo desse princípio do indeterminismo físico, que existe adoidado no mundo? Não é só, inclusive, em seres vivos. Se a gente imaginar um rio fluindo, imagina todas aquelas partículas lá, quanto indeterminismo não deve haver num rio, num vento, numa nuvem, etc. Mas nos seres vivos eu acho que a coisa é mais clara, não é? Olha, nesse caso, na minha teoria, a escolha de qual das três transições vai ser tomada não requer energia. É uma escolha. Claro? Aqui pode ser que haja necessidade de energia para ver a subdivisão. Aqui talvez exista produção de energia, não tem importância. O fato é que a escolha de qual transição vai ser feita não requer energia. Então é justamente aí que alguma coisa não física pode influenciar o físico. Se eu tenho várias possibilidades, várias transições, podem ter inclusive probabilidades diferentes, não tem importância. Se eu tenho várias possibilidades, a escolha de qual vai ser tomada em seguida é uma escolha, certo? Não é? E não requer energia. Claro? Isto é, a escolha é feita por um membro não físico do ser vivo. Isso acontece em todos os seres vivos. Seria o design inteligente? Ele é inteligente na medida em que claramente as minhas mãos cresceram, as minhas orelhas continuam crescendo, provavelmente são maiores do que todos vocês, eu devo ser decano aqui, não é? Minhas mãos cresceram, minhas orelhas continuam crescendo, preservando um modelo, e esse modelo é que impõe a simetria. Claro? Só que não é um modelo que a gente está acostumado a encarar, como, por exemplo, o modelo de uma casa, que é aquilo ali fixo, não é aquele desenho. O modelo que nós estamos falando é dinâmico, ele vai mudando, não é? À medida em que o organismo vai crescendo ou vai se regenerando, esse modelo ele é dinâmico, ele não é estático, tá certo? É aquilo que vocês chamam na teosofia de duplo etérico, né? E nós na antroposofia chamamos de corpo etérico, e que para a antroposofia não tem absolutamente nada de físico, nesse sentido a gente se distingue da teosofia, né? Não é? Então, existe alguma coisa que, algum membro que faz essas escolhas, certo? Então, quando se fala de design inteligente, fica se imaginando que esse designer é Deus, etc. Eu estou simplesmente dizendo que cada ser vivo tem algo associado a si, que é
que funciona como modelo para seu crescimento e sua regeneração de tecidos. Certo? E nesse sentido você pode até chamar de inteligente, porque aquilo é de uma profunda inteligência. Imagina se as minhas orelhas tivessem crescido uma assim e outra assim. Foi um crescimento inteligente. Certo? Ou as mãos, né? Imagine se fosse tudo... Ainda bem que elas cresceram simetricamente. E nesse sentido é inteligente. Bom, então, eu acho que a forma dos seres vivos é uma forte indicação de que alguma coisa não física atua sobre o corpo físico. Né? Notem que nos minerais nós temos formas cristalinas, cristais, ou amorfas. Certo? Claro? Não são as formas orgânicas dos seres vivos. A gente logo percebe que é um ser vivo pela sua forma completamente diferente da forma dos minerais. Né? E se apenas leis e condições físicas atuassem sobre o ser vivo, ele teria a forma cristalina ou amorfa como todos os minerais. Né? E os seres vivos seguem um modelo que impõe a forma. E nós reconhecemos esse modelo. Por isso que a gente, quando vê uma flor de hibisco, diz logo, aquele é um hibisco. Porque a gente reconhece, não é? Com o nosso pensamento, a gente reconhece a forma. É com o nosso pensamento que a gente faz esse reconhecimento. A forma não está ali, nós é que reconhecemos a forma. Nós é que reconhecemos que todo aquele hibisco vermelho, digamos, todos eles têm aquela mesma forma, a flor com aquele vermelho mais intenso no meio, aqueles estames amarelinhos, etc. Não é? A gente logo reconhece que se trata de um hibisco. E é interessante que no Velho Testamento, não é? Na Gênese, depois da criação do ser humano, os Elohim, não é? Que é o que aparece no começo da Gênese, ordenam ao ser humano que ele dê nomes às coisas. Isto é, que associe conceitos, que associe ideias, que associe pensamentos, que ele reconheça os pensamentos. Certo? Muito bem. Olhem só, eu tirei algumas fotos, né? Até pensei em cortar uma folha de... Vocês sabem qual é o nome dessa planta aqui? Como? Costela de Adão. Ela tem um nome em inglês muito curioso. Cheese plant, por causa dos buracos. Planta de buracos, cheese plant. Como é que ela cresce? Ela começa uma folha inteiriça, aí começa a se separar as partes e elas vão crescendo, crescendo. E eu gostaria que vocês prestassem atenção numa costela de Adão, que em latim se chama Monstera deliciosa. Se não me engano, aquele fruto branco que aparece no meio dela é comestível. Eu nunca experimentei, mas parece que é comestível. É comestível. Por isso ela chama Monstera, monstra deliciosa. Então, ela vai crescendo e é uma coisa extraordinária. Quando eu vejo uma costela de Adão, eu realmente digo, estou observando a manifestação do modelo dela, do corpo etérico dela. Por quê? Porque, olhem só, ela vai crescendo, crescendo e mantém esta curva aqui. E o pior é que cada trechinho do fim da parte da folha segue a curva, a menos daqui, todos seguem essa curva. Por favor, observem uma costela de Adão. É a coisa mais extraordinária. Como é que aquilo consegue crescer, 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 mantém essa curva que não é totalmente simétrica e a borda faz essa curva. E vai crescendo e crescendo e mantendo isto aqui. Imagine se... Desculpa. Imagine se uma célula aqui fosse subdividir, não é? E mandasse uma mensagem para a célula correspondente na outro trecho, ali diz, olha, eu subdividi, agora eu não subdivido mais, espero até você subdividir, senão eu fico mais comprida que você. Não dá, né? Não é verdade? Quer dizer, não há sentido em haver comunicação entre essas células. Algo de fora está impondo essa forma. Compreenderam? E de que natureza é esse algo? Do nosso pensamento. Por isso é que nós reconhecemos com o nosso pensamento essa curva que não está aqui. Nós logo vemos essa curva, a gente vê claramente a curva, mas ela não está lá.
Nós é que criamos essa curva com o nosso pensamento. Ela existe, mas não existe fisicamente, como o nosso pensamento também. Conserva essa curva aqui. E essas duas fotos eu tirei na ilha de Mainau, no Lago de Constança, lá no, eles tinham um orquidá, um borboletário muito grande. Esses aqui são pedaços de laranja e a borboleta está chupando a laranja. E olhem a simetria, que coisa absolutamente fantástica. Veja esse pedacinho aqui, tá vendo? Aparece lá do outro lado da asa. Aqui aparece este aqui, aparece o outro lá, não é? Aqui há dois, lá também dois. E olha só a simetria, uma coisa assim absolutamente fantástica, como esse crescimento foi feito de tal maneira em que a simetria fosse preservada. Poderia-se imaginar que esse crescimento fosse aleatório, das células subdividindo, sei lá, no DNA, alguma programação que não se sabe bem o que é. Hoje em dia está se falando muito de efeitos epigenéticos fora do DNA, moléculas de metil que se agregam ao DNA, e isso influencia totalmente as proteínas que vão ser produzidas pelos genes, quer dizer, não é mais só o DNA, né? Enfim, certamente isso não é aleatório, porque nos seres vivos as células são muito imprecisas do ponto de vista físico. Se a coisa andasse sozinha, cada célula andasse sozinha, né, ou talvez com alguma influência do ambiente ao redor da célula, não daria uma simetria tão perfeita. Quer dizer, para mim essas simetrias nos seres vivos são uma demonstração clara de que alguma coisa não física está atuando sobre o corpo físico. Claro? É uma evidência para mim, não é? Ok? Muito bem. Então, qualquer processo interior que altera um ser vivo não está, isso é um outro argumento meu. Se nós pegarmos qualquer processo interior de um ser vivo e a gente fizer a pergunta, por que ocorreu esse processo? Talvez a gente até ache alguma causa física, mas se a gente perguntar a causa física da causa física, né? E a causa física da causa física da causa física começar a remontar, sempre se chega num beco sem saída. Por exemplo, né, vou mover meu braço, assim. Por que eu movi o braço? Digamos, por hipótese, que vieram impulsos, digamos, do meu cérebro, né, impulsos nervosos, algumas células, alguns tecidos se contraíram, outros se expandiram por causa desses impulsos, e o meu braço fez assim. Ótimo, maravilha. Mas de onde é que apareceram aqueles impulsos? A gente pode imaginar, bom, é uma outra área do cérebro que mandou os impulsos para esta área, que mandou os impulsos para cá. Ah, é? E a primeira? De onde é que vieram os impulsos? Perceberam? Quer dizer, no meu entender, na minha concepção, se a gente pegar qualquer processo interior, não é cortar um galho, alguém vai lá com o machado e corta um galho, algum processo interior de um ser vivo nunca vai se conseguir determinar a última causa. Sempre vai se chegar em algum beco sem saída, onde não se vai conseguir determinar qual é a causa. Certo? Como? A ciência nunca vai conseguir isso. Essa é uma... gerou aquilo lá, por que aquela gerou? Porque outra área mandou o impulso para a segunda. Simplesmente, além do que, eles usam o modelo computacional do cérebro, no entanto, não se conhece qual é o código que o cérebro usa. Sem se conhecer o código do cérebro, não se pode usar um modelo computacional, sinto muito. Claro, que é o que eles usam. Não é? E eu tenho uma hipótese. Jamais vai se descobrir esse código do cérebro.
ele não existe. Para começar, é analógico digital, não é só digital. Mas enfim. Tem os dois processos, né? Como? Tem os dois processos. Então, Vai além dele, vai além dele. esse é o exemplo que eu dei para você. Isto é, nenhum processo interior de um ser vivo é puramente material. A gente pode admitir essa hipótese. Vocês veem que eu não estou falando nada de crença aqui, eu estou simplesmente constatando evidências, certo? Bom, o livre-arbítrio não pode ser provado, ele tem que ser vivenciado. E agora eu gostaria de sugerir a vocês fazer um exercício para vivenciarem o livre-arbítrio. Não vai doer, nem se alguém não quiser fazer, fique em liberdade, o livre-arbítrio de não fazer o exercício, certo? Mas o exercício é o seguinte: coloquem seu braço assim, o cotovelo encostado aqui e o braço para frente. Agora, por favor, feche os olhos. E sem mover o braço, imaginem que vocês movam o braço e a mão na horizontal, de um lado para outro. Não vou dizer qual é, nenhum nem outro, para não influenciar vocês. Sem mexer o braço, imaginem que vocês movam o antebraço, certo? Sem desencostar o cotovelo do corpo, de modo que a mão se mova para um lado e para o outro, sem mexer o braço, só imaginando. Imagine alguns movimentos. Agora, escolham um dos dois movimentos, ou para um lado ou para o outro, e imaginem mover o braço, o antebraço e a mão somente para aquele lado que vocês decidiram, sem mexer o braço. Mantenham o braço naquela posição que vocês imaginaram imaginativamente. Mantenham o braço um pouquinho naquela posição que vocês imaginaram que moveram. Agora abram os olhos e façam o movimento do braço. Faz? Eu tinha imaginado na horizontal, certo? Mas não tem importância. Claro. Mas para que lado que vocês decidiram? Isso, para um lado. Você foi para a direita. O senhor foi para a esquerda? Não, eu pedi para vocês moverem para um lado só. Bom, aqueles que conseguiram fazer direitinho devem ter tido a sensação de que nada impunha que vocês imaginassem o movimento para cá ou para lá. Vocês escolheram arbitrariamente. Não, e dá até a sensação que está aí. Arbitrariamente vocês escolheram imaginar o movimento, digamos, para cá. Aí vocês abriram os olhos e fizeram o movimento para lá. Tá certo? O importante é vocês terem percebido que nada ia impor dentro de vocês que vocês imaginassem para cá ou para lá. Vocês puderam decidir em liberdade qual é o movimento que vocês iam imaginar. Certo? E depois vocês até executaram o movimento que vocês imaginaram. E não havia nenhuma necessidade, vocês provavelmente nunca fizeram um exercício tão idiota como esse, que não é nada, não está na sua memória, não está na sua lembrança, ou esse movimento foi uma novidade. E vocês devem ter, eu não posso provar isso, cada um deve ter vivenciado que pôde escolher livremente se ia mover para um lado ou para o outro, não há nenhuma consequência esse movimento. Se vocês tiveram essa percepção, vocês tiveram a percepção da liberdade no pensamento. Vocês imaginaram qual é o movimento que vocês iam fazer. Só que a liberdade não foi no pensamento. Onde é que apareceu a liberdade, o livre-arbítrio? O pensamento foi só um instrumento. Foi a vontade, exatamente. Nós podemos ser livres na vontade. Neste caso, a vontade de concentrar o pensamento em um determinado movimento que a gente imaginou. Vocês estão entendendo? Nós usamos o pensamento, e isso é fundamental.
ela impôs o pensamento que a gente imaginou. Eu vou imaginar para a esquerda. Certo? Eu estou impondo eu estou forçando o meu pensamento a imaginar esse movimento. Certo? Ok? Bom, muito bem. Então, esse é o primeiro exercício. Qualquer concentração mental é fruto do livre-arbítrio. Agora eu vou dar um outro exercício para vocês. Não vai doer também. Por favor, feche os olhos. Isso, esqueci de dizer, mas como o Osmir falou no começo, precisa produzir uma calma interior para a gente poder fazer esses exercícios mentais, né? Então produzam essa calma interior. Agora imaginem 2 números, talvez 3 algarismos cada um, mas que esses números não lembrem absolutamente nada. São números que vocês escolhem ali aleatoriamente, 2 números. Imaginem esses números, digamos, no mostrador, um número ou outro, um número ou outro, nesses 2 números. Agora, concentrem o pensamento, a imagem do número, apenas um deles, afastem o outro. Por alguns instantes vocês devem ter conseguido se concentrar num dos números que vocês escolheram. Novamente, esses números não lembrando de absolutamente nada, certo? Não há nenhuma imposição interior para a gente escolher ou um ou outro. Na hora em que a gente escolhe, a gente tem que ter a percepção de estar escolhendo em liberdade. Novamente, a liberdade é a de escolha e não a de pensar. Pensar é a consequência. E agora eu vou dar um terceiro exercício para vocês. E esse exercício eu desenvolvi, e ele é um exercício muito interessante, porque é um teste de concentração mental. Ok? Agora vocês vão testar a sua capacidade de se concentrar mentalmente. Né? Então, novamente, feche os olhos, cria uma calma interior. Agora, sozinha, que está fazendo anos hoje, e que vocês esqueceram de telefonar para ela, então amanhã vocês não podem esquecer que tem que telefonar para ela. Quem sabe, para ela ficar mais contente, vocês já vão comprar um presente amanhã. Nessas alturas o mostrador já era, não é verdade? O exercício é a gente concentrar exclusivamente naquela imagem do mostrador e o som exclusivamente no número que a gente fala interiormente. Qualquer outra imagem, qualquer outro som que a gente cria interiormente já desviou a concentração mental. E esse é um exercício que vocês podem testar em qualquer lugar, usar em qualquer lugar.
Vocês estão numa fila de banco, fecha os olhos e faça o exercício. Estão esperando o ônibus no ponto de ônibus, fecha os olhos e faça o exercício de concentração mental. Sempre primeiro criando essa calma interior. E aos poucos vocês vão ver que vocês vão conseguir cada vez chegar mais longe sem desviar o pensamento. Hoje em dia, esse é um exercício absolutamente essencial, na minha opinião. Sabe por quê? Por causa da internet, as pessoas estão cada vez mais distrativas. A internet é um veículo de distração. Entre no site do Estado de São Paulo, na homepage dele, vocês vão ver 50 caixinhas com notícias e animação e flashes e não sei o que mais, etc. A internet se tornou como padrão, um padrão de criar distração, e as pessoas estão perdendo a capacidade de se concentrar. As pessoas estão perdendo a capacidade de ler. Sabe por quê? Depois de uma página, 2 páginas, estão querendo seguir algum link no livro. Um link. Né? Vai folheando assim, de repente, não, eu quero seguir algum link. Não tem link no livro. Estão perdendo a capacidade, que é aquilo que o Nicholas Carr, o autor do livro que eu recomendo a todos, o que a internet está fazendo com nossos cérebros. Eu tenho uma resenha dele que se chama O que a internet está fazendo com nossas mentes, está no meu site. E ele chama de leitura profunda, deep reading. Ele diz que a internet está destruindo a capacidade de se fazer uma leitura profunda, uma leitura concentrada. Então esse exercício de concentração mental é um exercício que eu recomendo para aqueles que estão em perigo de ficar viciados na internet, na distratividade da internet. A vivência do livre-arbítrio deveria levar a pessoa a ser espiritualista. Que do ponto de vista material, o livre-arbítrio não faz sentido. A pessoa que admitir como hipótese de trabalho, eu acho que é o ideal, e não como crença. Não existe mais lugar para crença, porque a crença não leva à compreensão. E nós precisamos compreender tudo, o máximo possível. Então, e a hipótese de trabalho é sempre sujeita à revisão. Crença não está sujeita a uma revisão. Então, a vivência, veja que eu não posso provar a nenhum de vocês que vocês têm livre-arbítrio. Cada um tem que vivenciar. Eu dei 3 exercícios para vivenciar o livre-arbítrio. Todos de concentração mental. Mas o fato da gente conseguir concentrar, o fato de um matemático conseguir fazer matemática, o fato de vocês irem para a feira e fazerem uma conta na mão e não na calculadora, já mostra que vocês têm que ter alguma coisa que transcende o físico. Vocês se concentraram naquilo lá. Talvez vocês quisessem ter pensado no gosto da maçã que vocês acabaram de comprar, como vai ser gostoso, né, lá em casa comer a maçã. Não, vocês têm que concentrar e fazer a conta ali, se fizesse. Então, só esse fato da gente concentrar o pensamento em qualquer coisa que seja, já mostra que nós temos um livre-arbítrio. Porque se o pensamento fosse gerado pelo cérebro, ele pipocava. E a gente não conseguia controlar o que a gente ia pensar. E nós controlamos o que a gente pensa, até certo ponto. Então, o livre-arbítrio só existe nos seres humanos, não existe nos animais e nas plantas. E ele exige autoconsciência. Quando vocês estavam fazendo esses 3 exercícios, vocês estavam conscientes daquilo que vocês estavam criando mentalmente. Isto é autoconsciência. Vocês estavam conscientes daquilo que vocês estavam criando interiormente. Claro? Então, exige autoconsciência. Quando a gente não está em autoconsciência, não pode ser livre. Um bêbado não pode ser livre. Claro? Não, ele não está em plena consciência. O livre-arbítrio pode ser impedido, colocando-se a pessoa em estado de semiconsciência ou inconsciência, como álcool, drogas, falta de sono, estresse, raiva, lavagem cerebral, propaganda. Tudo isso pode impedir o livre-arbítrio. E também a televisão e os videogames fazem exatamente isso. A televisão é um veículo de condicionamento e não de informação ou de educação. Mas isso é uma outra palestra sobre meios eletrônicos. Tá bom.
Então, a liberdade, eu acho que a liberdade exterior, quer dizer, a gente não ser imposto de fora de alguma maneira, é apreciada pois justamente ela permite o livre-arbítrio. Não é? Isto é, a gente poder pensar livremente, que é um ato de vontade. E depois agir segundo aquilo que a gente planejou pensando. E esse movimento pela liberdade exterior pode ter sido devido ao desenvolvimento justamente da capacidade de livre-arbítrio. Antes de haver livre-arbítrio, ninguém se preocupava com liberdade exterior. É justamente pelo fato da humanidade começar a perceber a capacidade de determinar o seu pensamento, suas ações, é que aparece o desejo de que haja uma liberdade exterior. Claro? E eu acho que começou a ser universal no fim do século XVIII, quer dizer, isso é relativamente antigo. E a igualdade? Nós estamos atualmente no desenvolvimento da igualdade, que se manifesta pelos direitos humanos. E nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo um presente absolutamente glorioso da humanidade, o desenvolvimento dos direitos humanos. E vejam como isso é recente. Quando é que começaram a rebaixar as calçadas aqui em São Paulo? Para os cadeirantes poderem se movimentar. 10 anos, 20 anos. Imagina, antes ninguém se importava que um cadeirante se pudesse se locomover como nós podemos. Ninguém se importava com isso. Não é verdade? Vejam que coisa. E hoje em dia todos nós nos importamos. Nós achamos ótimo para eles que as calçadas sejam rebaixadas. Né? Ou que as escadas tenham aquele elevador de cadeira, quando não existe um elevador mesmo, como lá no Instituto, não é? Certo? No bloco A instalaram aquela casa, certo? Isso, quando o prédio foi projetado, não havia aquilo lá. Eles instalaram depois para os cadeirantes poderem subir para o segundo andar. Sim, sim. Só que os direitos dos animais, eu acho que vêm de uma questão puramente sentimental. Quer dizer, vem do sentimental, não deveria vir do sentimental, deveria vir do conhecimento do que eles significam para a humanidade. Mas eles aparecem de um ponto de vista puramente sentimental. No caso do ser humano, eu acho que não, pode haver também sentimento envolvido, mas é um respeito pelo eu do outro. É um reconhecimento do eu do outro. É muito mais profundo que no caso de um animal. Eu tenho impressão, Antônio Carlos. Então, direitos humanos todos tratados igualmente perante as leis. E não são só direitos, são direitos e deveres. Muita gente fica dizendo, o meu direito, e esquece que ele deve ter deveres também. E independe de diferenças físicas, mentais e de capacidades, não é? Todos tratados igualmente, independente das diferenças físicas, etc. E isso está relacionado com o respeito pelo outro. E muito interessante é esse favorecimento para pessoas com dificuldades, por exemplo, os cadeirantes, dificuldades mentais. Volta e meia eu vejo uma van da prefeitura recolhendo algum deficiente, para levar para um tratamento. Não é? Lá, eu moro em frente ao Clube Hípico de Santa Amaro, eles têm lá um tratamento de ecoterapia, então a van traz alguns garotos lá para fazer ecoterapia, não é? Com cavalos. Então tudo isso, imagina se alguém ia pensar uns 20 anos atrás em gastar dinheiro da prefeitura para levar um deficiente qualquer para fazer qualquer tratamento. Quer dizer, hoje em dia nós estamos... Por quê? Porque eu acho que nós estamos reconhecendo, nós desenvolvemos a sensibilidade ou a percepção da individualidade do outro. E a gente reconhece que existe uma individualidade no outro, da mesma natureza que a nossa, independente de como é que ela está fisicamente podendo se manifestar. É a percepção intuitiva do eu superior do outro, é o sentimento. Sentido do calor nós temos, sentido do equilíbrio é um outro sentido, mas nós temos outros sentidos muito superiores, sentido da palavra, e temos também o sentido do eu. Muito bem.
Esse eu é a essência não física de cada indivíduo. E a gente poderia dizer o que há de divino em cada ser humano. Eu tenho a impressão que muita gente que diz, ai meu Deus, está achando que está apelando para alguma entidade fora dele, mas ele está apelando para o seu próprio eu, para aquilo de divino que ele tem dentro. Por isso que ele fala, meu Deus, né? É o que ele tem de divino dentro de si, claro? E é absolutamente individual. Isso é muito claro no caso dos gêmeos univitelinos, que mesmo tendo o mesmo DNA, acabam tendo vidas, ideais completamente diferentes, não é? E ele é distinto do eu inferior, esse eu superior, que é o nosso físico, que é diferente de um para outro, de uma para outra pessoa, mas os gostos, instintos, memória, temperamento, etc., tudo isso está no eu inferior. Muito bem. E esses direitos humanos, essa igualdade, esse impulso pela igualdade, resulta no atual universalismo. Vejam que em 1995 a União Europeia eliminou as fronteiras. Não é preciso passaporte para passar de um país da comunidade europeia para outro. É preciso de passaporte para entrar de avião no primeiro. Pode ser qualquer um. Daí para frente não precisa mais passaporte para ir de um lugar para outro. Isto é, eliminaram-se as fronteiras. E lá existe uma coisa muito linda nos estudantes universitários. Em geral, eles podem fazer um semestre em qualquer país, em qualquer universidade de qualquer país. É o Erasmus, o programa Erasmus. E eu tenho um sobrinho. Ora, esse eu superior que eu citei não pode ser admitido por um materialista ou fisicalista, porque ele só admite a existência do corpo físico e ele reduz a pessoa ao seu corpo físico individual, mais as experiências individuais que ficaram gravadas no corpo físico. Aí acabou, não existe mais nada. Mas aí não pode haver igualdade, porque fisicamente nós somos distintos. Como é que o materialista pode... Lembra, o materialista não pode falar em liberdade. Isso é incoerente. O materialista não pode falar em igualdade. Nós somos todos diferentes, né? Então, eu acho que o reconhecimento do eu superior é que deveria ser o motivo consciente do respeito pelos outros, e não uma questão de sentimento. É uma compreensão pela constituição humana. E sabe, Antônio Carlos, uma das coisas que eu vejo como grande problema da maior parte, quase todas as correntes espiritualistas, falta da conceituação do que é o ser humano do ponto de vista espiritual. Sem essa conceituação não se pode deixar de lado sentimentos e passar a se basear numa compreensão a partir disso nós podemos deduzir, por exemplo, a nossa missão aqui é desenvolver esse eu superior. Parte desse desenvolvimento é justamente o desenvolvimento da liberdade, que é uma relativa novidade na humanidade. O Platão, na República dele, no livro República, toma os escravos como ponto pacífico. Sem os escravos não existe República de Platão, né? Quer dizer, é uma coisa relativamente recente, não é? Ora, se a gente diz que uma das missões é desenvolver o livre-arbítrio, nós não temos direito de matar uma pessoa. Claro, se ele é perigoso para a sociedade, ele pode eventualmente ser excluído, mas não pode ser morto. Nós temos que deixá-lo fazer o seu desenvolvimento. Então, isso é uma atitude. A tendência que o senhor está achando muito estranho de a gente tomar decisões pelo sentimento, não seria pelo fato de que tem um plano búdico, que é o sentir do espírito.
Então talvez a gente Não, esteja fazendo uma coisa. cuidado, eu não acho que a gente deve ignorar os sentimentos. Pelo contrário. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é um pensamento exclusivamente racional, sem sentimento nenhum. Aí vocês vão ver o absurdo. Todos estão de acordo que nós temos excesso de população? Ninguém duvida, não? No mundo nós temos excesso de população. Ótimo! Vamos eliminar todas as leis que impedem as pessoas de se matarem umas às outras e deixar o pessoal se matar até diminuir. Perceberam? Esse é um raciocínio puramente lógico, abstrato, mental, não é? É um pensamento, não tem nenhum sentimento. E é interessante que todas as leis sociais são feitas levando em conta os sentimentos. Eu não estou dizendo que a gente deve ignorar os sentimentos, eu estou dizendo que a gente não se deveria basear exclusivamente nos sentimentos. Claro? Porque aí a gente perde totalmente o chão, porque os sentimentos não são claros. Só o nosso pensamento pode ser claro. Então, os sentimentos, existe um gesto muito bonito que é esse aqui, olha. Isto é, o nosso pensamento deveria impregnar os nossos sentimentos, os nossos sentimentos deveriam impregnar os nossos pensamentos. Claro? Fazer um equilíbrio entre eles. O que é que significa, por exemplo, a gente agir de uma maneira puramente sentimental? Um gol no sem que a gente tenha pensado sobre os sentimentos e verificado com o pensamento se eles são válidos ou não. Certo? Bom, então, eu acho que o movimento pela liberdade foi a primeira coisa que foi desenvolvida e ele remonta ao passado. O movimento pela igualdade remonta ao presente atual, como eu chamei desse presente glorioso dos direitos humanos. Então, eu acho que ambos apareceram muito cedo na humanidade, mas de uma maneira muito incipiente. Agora fazem parte da humanidade, digamos entre aspas, civilizada, culturalmente desenvolvida. Existem povos que ainda não chegaram lá, mas aqueles que se desenvolveram, por exemplo, mentalmente, sentimentalmente, etc., necessariamente, eu acho, devem ter esses princípios da liberdade e igualdade como coisa inata, certo? Sentir isso profundamente. Bom, o que é que vai se desenvolver no futuro? Hein? O que é que está faltando? A fraternidade. Então, fraternidade. Ou solidariedade. Eu acho que isso nós vamos ter que desenvolver. Ainda não faz parte da humanidade. Não. Para começar, ele é absolutamente contra o capitalismo. O capitalismo é baseado no egoísmo, que é o contrário da fraternidade. Um dos contrários. Claro? Mas eu vou chegar lá. Então, não basta a gente dar liberdade ao indivíduo e considerá-lo com os mesmos direitos. É necessário ajudá-lo a se desenvolver. Isso que é fraternidade. A gente ajudar a todos a se desenvolverem. Claro? Um contra-exemplo, a nossa libertação dos escravos. Em 88, pegaram, libertaram os escravos, os coitados não sabiam o que fazer. Não tinham de cair mortos. Foi uma tragédia que... Em vez de se fazer uma adaptação, digamos, né, nas próprias fazendas, nas senzalas, não é, uma adaptação aos poucos, de modo que esses escravos pudessem sair e agir em liberdade, soltaram os pobres coitados e eles não tinham mais o que fazer. Né? Vocês veem como as coisas são feitas. Quem desrespeita a liberdade e os direitos humanos, não é, dos outros, parece voltar ao passado, não é? Como é o caso de todo fundamentalismo religioso. Parece que o sujeito está voltando para a Idade Média, não é ou não é? Ele não tem essa impressão? Faz umas barbaridades como se cometia na Idade Média. Isto é, está voltando ao passado, no desrespeito da liberdade e dos direitos. No entanto,
falta muito, eu acho, para se achar que quem não ajuda o outro não é uma pessoa moderna. Quer dizer, quem não respeita a liberdade e os direitos do outro não é moderno hoje em dia. Só que nós ainda não estamos no ponto de achar que se alguém não ajuda o outro, ele não é moderno. Perceberam o que está faltando? Isto é, não existe a mentalidade generalizada da fraternidade. E é interessante que isso nas próprias famílias, né? Por exemplo, e isso acontece inclusive nas famílias, né? Os pais, por exemplo, têm dificuldade em fazer com que os filhos se desenvolvam, né? Eu acho, na minha opinião, né? Até dentro das próprias famílias. Sim, porque isso não é fácil. Por quê? Porque é preciso passar de uma fase em que os filhos são totalmente orientados a uma fase em que eles vão ser livres. Essa transição não é uma transição simples, não é uma transição contínua, vai por fases, não é? E é muito difícil, e os pais têm essa dificuldade, ou soltam muito cedo ou prendem até muito tarde. Bom, mas ajudaria imensamente se houvesse uma noção muito clara de qual é o desenvolvimento do ser humano. Como o ser humano se desenvolve e vai amadurecendo. Que é justamente a base da pedagogia Waldorf, que é a pedagogia baseada na antroposofia. É o conhecimento do desenvolvimento da criança e do jovem conforme as idades. Claro? Muito bem. Então... Quando ele chegou aos 18? Como? Quando ele chegou aos 18? Não entendi. Quando ele chegou aos 18? Aí já era. Aí já era. O que não se fez até lá. Muito bem. Eu acho que a fraternidade também é muito antiga, assim como a liberdade e a igualdade. A fraternidade foi muito antiga. E eu acho que ela foi introduzida pelo Cristo. Não havia essa noção antes. Né? Ele ajudou indistintamente todos que procuravam, independente da etnia. Eu dei aqui um exemplo. Aquela cena em que o Cristo fala com a samaritana e logo depois os discípulos protestam. Como? Você está falando com uma samaritana? Judeu não fala com samaritano. Perceberam? Para ele não interessava mais a religião, a etnia, seja lá o que for. Eu acho que esse é o princípio da fraternidade. Eu acho que foi a introdução da fraternidade, não é? Professor, sim? baseando no exemplo dele, deixa bem claro que a solução para o mundo não é nós criticarmos necessariamente o sistema político, mas enquanto sociedade nós precisamos que nós façamos a nossa parte. E o que tinha na mente do cidadão Jesus era, eu não estou dizendo que ele não tinha as posições políticas dele, mas ele tentava trabalhar de uma maneira, trabalhar com as pessoas, e não querer tomar partido de algum partido político para resolver o problema do país dele na época. Eu acho que ele tentou sair disso. Sim. Fez um trabalho mais... Vocês já notaram que ele foi o primeiro que falou, em verdade eu vos digo? Ele estava falando a partir da sua individualidade. Naquela época, o mais forte nas pessoas era o senso comunitário, eram as tribos, por exemplo, dos judeus, ou as cidades, as polis da Grécia. Era muito mais importante. Isso tudo foi evoluindo, tanto que depois da Grécia vem Roma, e o mais importante é se sentir agora cidadão no Império Romano, não é mais uma cidade. Claro, então passa de tribo para cidade, para o império, claro, quer dizer, é esse princípio do universalismo que vai se desenvolvendo. Então, eu acho que se a gente estuda os evangelhos, a gente vê que ele não quis introduzir uma nova religião, porque isso seria sectário. Qualquer religião é sectária. Eu acho que ele não quis introduzir uma nova religião, ele quis renovar o judaísmo, tornando universal, como não era, claro, por uma razão muito importante, não foi à toa, e resgatando a espiritualidade que tinha sido perdida em grande parte. Aquela cena dele expulsar os mercadores do templo, isso é mostrar que o templo estava sendo usado não para coisas espirituais, tá certo? Não é? E introduziu o amor altruísta baseado na liberdade, porque o amor altruísta só pode se basear em liberdade. Se o amor não é altruísta, ele não é feito a partir da liberdade, a partir do livre-arbítrio, ele não é altruísta. Qualquer amor que segue
um interesse pessoal, um prazer pessoal, etc., não é um amor altruísta. Claro? E é interessante a gente examinar que o Buda quis eliminar o sofrimento. Esse é o princípio fundamental do budismo original, é a eliminação do sofrimento. Por quê? O Buda sai lá antes de se tornar Buda, sai do castelo do pai e vê uma pessoa velha, vê uma pessoa morrendo, vê uma pessoa sofrendo de doença, etc. Então ele diz: nascer, adoecer, envelhecer, desejar o que não se tem, tudo isso causa sofrimento. E ele quis eliminar esse sofrimento, então foi um impulso de amor e de compaixão. Eu acho que o Buda introduziu, aliás não sou eu que diz isso, o Rudolf Steiner diz, que o Buda introduziu a doutrina do amor e da compaixão no mundo. Olha a importância do Buda. Que é baseado em igualdade, ele eliminou as castas. Imagina, naquela época na Índia, ele não considerou mais a existência das castas, que era uma coisa fortíssima e que existe até hoje ainda. Só que isso era obtido, não é, segundo as orientações do Buda, por um desligamento total com a matéria. Desligando com a matéria a tal ponto em que não houvesse nenhuma atração pela matéria e com isso haveria rompimento da roda das reencarnações. Ele chamava isso de rompimento da roda das reencarnações. Então, o princípio dele é esse desligamento total com a matéria. E é interessante que, com a contribuição do Cristo, o sofrimento se torna uma necessidade. Faz parte da evolução pessoal, faz parte do karma. Claro, não é uma questão de ser eliminado. Se a gente sofre, é porque, por alguma razão, nós temos que passar por essa experiência, suplantar isto. Tá certo? E aí a gente fez uma evolução. E não simplesmente se desligar da matéria e não deixar mais haver sofrimento, de certa maneira. Não é? É a oração, né? Descer aos infernos para subir aos céus. Como? A oração já diz, descer aos infernos para subir aos céus. Sim, se a gente não desce a matéria, a gente não desenvolve a liberdade. É a partir da matéria que nós podemos ser livres. Porque é aqui na matéria que nós podemos errar. Quando a gente dorme, não erra. Depois que morreu, também não erra. Enquanto estamos em vigília, acordados aqui, que a gente pode fazer erros. Então, nós temos que estar na matéria. A gente tem que descer aí para poder subir. Ok? É a minha interpretação. Então, deve ser aliviado por um ato de fraternidade, de amor altruísta. Por exemplo, como o Francisco de Assis fez, todo o tratamento que ele fez dos leprosos, dos doentes, etc., com um desprendimento fantástico, né? E interessante que antes disso, o que ele era? Um jovem cheio de coragem. Ele era um jovem, um playboy corajoso. E essa coragem se transforma em amor altruísta para o Francisco de Assis. O caso do Gandhi, etc. Desculpa. Então não é necessário pertencer a uma religião dita cristã para agir cristicamente. Não é? Pelo contrário, eu acho que as religiões deturparam o cristianismo original. Eu estou me baseando nos evangelhos, o que está ali, que eu admiro profundamente. E não naquilo que foi dito, não é? Pelas religiões assim chamadas cristãs ou as atitudes que eles tiveram. Por exemplo, os genocídios que foram feitos. Imagina se isso pode ser uma coisa cristã. Não é? Acabaram com os cátaros. Eu visitei a região dos cátaros em junho agora, no sudoeste da França, perto dos Pirineus. Coisa maravilhosa. Não é? Os últimos em Montségur estavam, acho que eram 247, qualquer coisa, estavam lá em cima, eram os últimos cátaros, desceram a montanha cantando e foram queimados embaixo. Né? Isso é o que se chamava de cristianismo naquela época, os últimos cátaros. Então, crueldade, falta de compaixão, por exemplo, na Inquisição. Não sei se vocês assistiram o filme Filomena. Esse filme ele vai passar 22 horas hoje. Hoje? Então temos que terminar. Ó. Esse filme é absolutamente fantástico, porque mostra como
uma religião pode não ter compaixão? É um contrassenso absolutamente total, não é? Como é que uma religião pode não ter compaixão? Induzir pessoas a não terem um pingo de compaixão. Um pingo de compaixão. Né? Não vou contar os detalhes. Etc. e tal. O contrário do amor altruísta é o egoísmo, que impera em nossa época. E ele provém do eu inferior, não daquilo que eu chamei de eu superior. Só que ele foi necessário para a gente desenvolver a autoconsciência. Só que com ele nós estamos destruindo a natureza e a humanidade. É a grande razão da destruição. Por exemplo, eu já citei o sistema capitalista, não é? Adam Smith, que naquele livro dele, The Wealth of Nations, A Riqueza das Nações, diz que se a gente... Eu tenho até uma citação, pena que eu não coloquei aí. Ele diz assim, se eu me lembro bem, num trecho, que o padeiro, o açougueiro, não é? Espera, como é que é? A gente compra do padeiro, a gente compra do açougueiro, não para ajudar o padeiro e o açougueiro. Nós compramos porque nós necessitamos do pão. Ele vende não porque ele quer nos ajudar, ele vende porque ele quer ganhar dinheiro. Ele dizia, é isso que é o correto e a gente tem que incentivar o egoísmo e a ambição. E aí, incentivando o egoísmo e a ambição pessoais, uma mão invisível, invisible hand, vai aparecer e vai trazer a felicidade geral, vai fazer uma distribuição. Por quê? Porque se eu sou um capitalista, tenho dinheiro, resolvo fazer uma empresa, eu dou emprego para uma porção de gente, então eu estou distribuindo aquilo lá. Só que nós nunca vimos essa mão invisível, pelo contrário, as diferenças estão cada vez maiores, cada vez mais gente sofrendo. Esse livro... Depois que eu fiquei sabendo essa semana que ele foi conhecido como um cara, né? Ele ainda é para muitas pessoas, ainda hoje se acha que essa é a maneira que a sociedade vai para frente, baseada... Não. Leiam o livro do Jamil Chad, que é correspondente do Estadão lá no... Essa mão invisível era o Estado. Ele achava que o Estado viria para fazer isso. Só que a burguesia tomou o Estado para oprimir os outros. Então, só que eu não estou de acordo com essa questão de opressão. Aí então, o Estado. Por exemplo, a economia ortodoxa fala que o Estado não deve interferir na economia. Na balança comercial, por exemplo. Mas, se a balança comercial pender para um lado, mais prejudicar o bom andamento da economia, a mão invisível, que é o Estado, tem Eu acho que ele não associou isso ao Estado, mas eu precisaria verificar. Agora, essa questão da exploração está muito mal contada. Porque, olhem aqui na nossa sociedade, quem mais explora o pobre é o próprio pobre. Não é uma questão de riqueza, de status social. Pelo contrário, eu acho que se o empresário pudesse... enfim, satisfazer o máximo possível as necessidades dos seus funcionários, ele ficaria muito satisfeito. Claro. Só que ele quer enriquecer rapidamente, etc. Existem outros problemas. Mas lá por trás, todo empresário gostaria de que os seus funcionários fossem felizes. Esse negócio de exploração, eu acho que é marxismo lascado. você falando em Escandinávia, eu concordo com você aqui. Porque nós temos essa questão do egoísmo aqui, não é? Então, no livro do Jamil Chad, que se chama O Mundo Não é Plano, contra aquele livro do Thomas Friedman, se não me falha a memória, The World is Flat, o mundo é plano. Isto é, a globalização transformou o mundo num mundo plano. Aí diz o Jamil Chad, vírgula, existe 1 bilhão de famintos no mundo, um sexto da humanidade está passando fome. Que humanidade plana aí? Onde é que houve esse como é que se diz esse... aplanar de tudo. Nos Estados Unidos, 1% dos mais ricos detém 20% da riqueza. Então, o mundo não é plano.
E o sintoma desse egoísmo é competição crescente. E eu não sei se vocês já perceberam que toda competição é antissocial. Vocês têm consciência disso? Por quê? Acaba com a amizade. Porque toda vez que existe uma competição, alguém ganha, correto? Toda vez que existe uma competição, alguém perde, correto? Quem ganha fica contente, correto? Fica realizado, fica contente, fica feliz. Quem perde, no mínimo, fica frustrado, sendo de acordo? Queria ganhar e não está conseguindo comemorar. Pelo menos não vai conseguir comemorar. Isto é, quem ganha fica feliz à custa da frustração, da falta de possibilidade de comemorar de quem perdeu. Isso é pelo menos profundamente anticristão. Nunca entendi como é que colégio de padre e freira fazem competições esportivas. Nunca consegui compreender. Isto é, eu tenho uma tendência a ser bastante radical. Eu acho que a gente devia eliminar totalmente a competição na escola. Começando pelas notas, que não tem um pingo de sentido. Uma nota não representa absolutamente nada. Começando por aí. Mas por que eu estou fazendo essa proposta de eliminar totalmente a competição? Porque as forças antissociais hoje estão com um tal poder que nós temos que contrabalançar nos mínimos detalhes. Não é? Eu sei que a humanidade passou por lutas, passou por competições, e as crianças, de certa maneira, estão refazendo a história da humanidade. Mas eu acho que essa questão de contrabalançar essas forças antissociais hoje em dia é o que existe de mais importante para a escola fazer. Não há nenhum conhecimento, informação que ela tinha que transmitir que seja tão importante quanto desenvolver a sensibilidade social, a compaixão, a responsabilidade e a ação social. Assim, a sociedade evolui, verdade. Só assim ela vai evoluir, porque do jeito que está... O economista lá, o John Nash, depois que foi criado a Smith, ele fala isso. É quando a sociedade quebra esse processo do Adam Smith, quando eu ajudo você, você ajuda ele ajuda ele e assim vai. Só assim que é a fraternidade. Só assim a gente evolui. Não me recordo do John Nash ter falado de fraternidade. Eu li o livro sobre ele e conheci pessoalmente. Houve um congresso aqui, congresso de teoria dos jogos. Ele participou, ele esteve aí, não é branquinho? E não me lembro do John Nash ter feito isso aí. Além disso, eu acho que o raciocínio dele é puramente abstrato, é matemático. Bom, mas tudo bem. Então, eu acho que a gente deveria substituir todos os jogos competitivos por jogos cooperativos. Por exemplo, frescobol, não conta ponto. Mas nós temos um outro cooperativo aqui brasileiro, brasileiríssimo, peteca. Faz a roda de peteca e todo mundo tenta manter a peteca no ar e não deixar ela cair. Ninguém conta ponto, ninguém é melhor que o outro, não é verdade? Hein? Certo? Eu joguei tênis até 3 anos atrás. Parei de jogar porque eu tive uma iluminação. Eu descobri que jogo de bola não é para velho. Qualquer jogo de bola. Por quê? Porque quando a gente joga bola, você vai atrás da bola e não pensa o que você está fazendo. E velho tem que pensar muito bem onde é que pisa, o que faz. Né? Então eu parei de jogar tênis. Mas sabe como eu jogava tênis? Era um tênis cooperativo. Eu com um colega, o Horst, né? Nunca contávamos ponto. A gente só batia a bola. Tênis, exatamente. Mas era uma delícia, era tão gostoso. Primeiro, nós nunca brigamos, nunca tinha discussão se a bola caiu dentro ou fora da quadra, porque tanto fazia onde ela caía, a gente ia atrás para rebater. Né? Ela podia repicar 2 vezes, a gente batia, né? Era nós contra a bola. Né? E ele desenvolveu um tal gosto por esse jogo que ele não conseguia mais jogar com os outros colegas. Eu não jogava mesmo. Mas ele não conseguia mais jogar com o resto da turma no clube, porque os outros só queriam ganhar. Fazer o possível para ganhar. Tanto faz o que acontecesse. Para nós, não. O mais importante era o esporte, era bater na bola. Sim. Algumas tribos, não são
todas, tem umas muito competitivas, as tribos indígenas no Brasil, todas as competições deles terminam em empate. Em paz. Empate. Ah, empate, que interessante. Muito deles. Interessante. Vitórias, por exemplo, se o cara está correndo, Ah, sim, sim. cai, Sim. O outro ajuda, eu já vi um filme sobre isso. Eu vi um filme, é. tem umas mais violentas, a maioria É, interessante isso. Então, o amor altruísta provém do eu superior e precisa ser desenvolvido conscientemente. E com isso, nós temos um caso muito especial no meu entender, que a liberdade e a igualdade foram desenvolvidas naturalmente na humanidade. Elas foram desenvolvidas porque o eu superior se desenvolveu. Eu acho que a fraternidade não será desenvolvida naturalmente, ela vai ter que ser desenvolvida conscientemente, por um esforço individual e coletivo, por educação, já falei dos jogos educativos, mas há muito mais coisas que se pode fazer em termos de educação. Por exemplo, ajuda mútua nas classes. Um garoto pode ser bom em alguma coisa e ruim em outra coisa. Então, naquele é bom, ele ajuda os outros, naquele é ruim, os outros ajudam ele. Certo? Eu acho que todos os estudantes de ensino médio deviam fazer um estágio numa instituição onde as pessoas sofrem. Orfanato, hospitais, asilo para idosos, etc. Isso deveria fazer parte da educação para desenvolver a sensibilidade social. Você trabalha lá em Paraisópolis? Faz parte do currículo. Um estágio. Exatamente. Eu acho que todos os jovens deviam passar por isso, porque só vivenciando o sofrimento dos outros é que vai se desenvolver a compaixão. Creche, isso, muito bem. Por isso que a sociedade civil, ela mesma tem que fazer o trabalho social e não esperar que o Estado faça. Isso eu não entendi, não se aprende através disso. O Estado não devia se meter nem em serviços e nem em produção. Isso é um absurdo que não tem tamanho. E viu uma empresa. Não, vira segurança pública, que é a especialidade do Estado, vira direito, democracia, que não cabe em instituições, vira corrupção. Quer dizer, o Estado não devia se meter nessa... Mas isso é uma outra palestra. Vamos lá. Então, e por autoeducação. E eu tenho a impressão que a única autoeducação que pode levar a esse desenvolvimento da fraternidade é a partir de uma concepção espiritualista do ser humano. Porque da matéria, a fraternidade do ponto de vista material não faz sentido. A não ser certas interpretações darwinistas. Vocês sabem que o Darwin falou do altruísmo. Ele disse assim, uma pessoa é altruísta porque os altruístas eram mais bem recebidos pela comunidade, então tinham mais chance de deixar descendentes. Veja se pode, o altruísmo é consequência do egoísmo. Esse era o ponto de vista do Darwin. Bom, então, ajudar o outro a partir da compaixão é positivo, mas parte de um sentimento, eu já falei. Hoje em dia o sentimento devia ser completado e não substituído, completado com o pensamento, com a compreensão, isto é, compreender a individualidade do outro, isso leva à tolerância. Leia um artigo que eu escrevi, chama-se Tolerância e Convivência, está no meu site. Compreender a natureza espiritual do ser humano e o que significa o desenvolvimento humano, e daí fazer um desenvolvimento moral pessoal. E eu acho que a partir do materialismo não será possível compreender profundamente a natureza humana. Absolutamente impossível, porque o ser humano não é só matéria. Se o ser humano é matéria, ele é uma máquina, portanto a liberdade não faz sentido, a igualdade não faz sentido, nós somos fisicamente diferentes. A fraternidade ajuda o outro, não faz sentido, a não ser que redunde em benefício próprio. Mas aí não é mais fraternidade, aí não é exercício do amor altruísta. Somente um psicótico aplicaria tudo isso a uma máquina. E a concepção que se tem hoje em dia a partir do materialismo é que nós somos máquinas. Certo? Então, nós temos que a partir do materialismo não será possível desenvolver a fraternidade. Lembre que eu falei que a fraternidade vai ter que ser desenvolvida conscientemente, na minha opinião. Nós não vamos receber de graça como recebemos a igualdade e a liberdade. Eu acho também que o materialista ele jamais vai querer desenvolver a
fraternidade, porque sempre que você se sacrifica pelo outro, você tem um prejuízo material. Você Claro. tem que dedicar o seu tempo. Tem que ter, então, ele não combina. Vocês querem ver uma coisa que o capitalismo acha um absurdo? Dormir. Dinheiro. Do ponto de vista capitalista, dormir é o maior absurdo. Você perde o tempo sem fazer nada. Uma coisa que para nós é assim, incrível, né? Que a coisa mais gostosa que a gente tem é dormir. Do ponto de vista capitalista, não faz sentido. A gente devia estar produzindo alguma coisa nesse tempo. E muitos cientistas estão pesquisando a possibilidade de eliminar o sono. Nós sabemos que isso não vai ser possível. Bom, e a autoeducação deveria começar com o abandono do preconceito que nos seres vivos e no universo há somente matéria, que é o fundamento do materialismo. Só que o abandono do materialismo não deve se dar por se abraçar uma corrente religiosa baseada na satisfação de sentimentos, prometendo felicidade ao que se encontra por aí nos alto-falantes, né? Venham aqui e sejam felizes. Conforto físico ou psicológico, ganhos materiais, isto é, apelando para o egoísmo, né? Então, o abandono do materialismo não se deve dar por abraçar uma corrente religiosa com esse intuito. Ele deve se dar a partir de um espírito científico, sem preconceitos, buscando a compreensão dos fenômenos espirituais, com transmissão conceitual de conhecimentos, com pesquisa consciente a partir do amor altruísta. Então, com isso, a conclusão, nós estamos destruindo a natureza e a humanidade, e somente com o aperfeiçoamento da liberdade e da igualdade, quer dizer, nós temos que continuar aperfeiçoando esses dois, e o desenvolvimento da fraternidade, poderemos reverter esses processos de destruição que nós estamos presenciando hoje em dia em qualquer lugar. E com isso eu termino. Você não acha que a gente só vai começar realmente a desenvolver essa fraternidade a partir dessa consciência, acho que a gente está destruindo esse planeta e que não vai sobrar mais nada, vamos se envolver nós mesmos? Você acha que talvez quando chegar nesse processo mesmo muito arcaico mesmo, da destruição total de nós mesmos, o ser humano só assim vai parar para perceber isso? É uma lei espiritual. Porque já está levando a isso, né? É uma lei espiritual de que para alguns progredirem, outros têm que ficar para trás. Essa é a origem do mal. Essa é a origem do mal. Alguns ficaram para trás. Só que o mal é uma necessidade. Se não houver mal, não pode haver bem. E se não houver mal e bem, nós não poderíamos ter livre-arbítrio, nós não teríamos possibilidade de escolher. Então, o mal é uma necessidade, não é? E eu tenho uma notícia muito triste para vocês. Vai piorar. Por quê? Porque se melhorasse automaticamente, a gente sentava, cruzava os braços e ficava esperando melhorar. Tem que piorar para a gente cada vez mais lutar mais, ter mais consciência, certo? Estudar mais, saber o que deve fazer, agir mais em liberdade, igualdade e fraternidade. Tem que cada vez ficar pior. A notícia é muito ruim, muito triste. A boa notícia é que alguns podem suplantar essa tendência, mas a tendência vai ter que continuar existindo. É o que as religiões falam, a contrariedade. Que muitas religiões chamam de diário. Você tem que fazer a sua parte enquanto hóspedes do bem. Se você tem o braço cruzado, avança. Claro, a contrariedade. claro. É a dualidade Correto. que existe de criar tudo isso. Correto. Eu estou à disposição de responder perguntas se quiserem alguma coisa.